Em geral, coelhos são vistos como criaturas fofas, dóceis e inofensivas, mas nem tudo que parece inofensivo realmente é. E se existe uma lenda capaz de distorcer por completo essa imagem de inocência, ela atende por um nome, Homem-Coelho, ou como ficou conhecido nos Estados Unidos, o Batman. Em sua origem, ela mistura um cenário rural, relatos de insanidade mental e um personagem que parece ter saído de um pesadelo infantil. O primeiro registro documentado do caso aconteceu em 22 de outubro de 1970. Um jovem casal estava dentro de um carro estacionado próximo à entrada de uma área florestal em Fairfax County, na região de Burke, Virgínia. O local era conhecido como um ponto de namoro, isolado, sem movimento. De repente, um homem vestido completamente de branco, com o que pareciam ser orelhas de coelho presas à cabeça, se aproximou gritando que eles estavam em propriedade particular. E sem dar tempo para reação, ele arremessou um machado contra o veículo, quebrando o para-brisa. Felizmente, o casal saiu ileso, mas o susto foi tão grande que eles foram direto à polícia. O mais estranho é que 2 semanas depois, outro homem, um segurança de uma obra próxima, afirmou ter visto o mesmo sujeito, desta vez em cima de uma varanda, segurando o que parecia ser uma machadinha ou um machado de açougueiro. E esses relatos deram início à histeria local e à criação do que viria a se tornar uma lenda urbana que atravessaria gerações. E aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo de histórias reais, relatos e teorias, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. O meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso, sejam muito bem-vindos e bora pro vídeo. Com o passar do tempo, o mito se tornou cada vez mais sinistro. Uma versão mais macabra começou a se espalhar entre os moradores locais, e principalmente entre estudantes universitários e adolescentes da região. Dizia-se que o Homem-Coelho era na verdade um paciente fugitivo de um hospital psiquiátrico, que se escondia na floresta e se alimentava de coelhos selvagens, que ele estripava e pendurava de cabeça para baixo embaixo da ponte de Colchester, como forma de marcar território. Mais tarde, o mito evoluiu. De coelhos, ele passou a atacar adolescentes que se aventuravam sozinhos pela mata. E segundo a história, ele passou a matar suas vítimas humanas da mesma forma que fazia com os animais, as entranhas expostas, os corpos pendurados como troféus macabros. A tal ponte, localizada próxima à ferrovia em Burke, se tornou conhecida como Batman Bridge e é até hoje considerada um ponto de encontro de lendas urbanas e um dos lugares mais assombrados da Virgínia. Nos anos seguintes, dezenas de jovens afirmaram ter visto figuras estranhas por lá. Alguns alegavam ouvir barulhos de machados batendo em metal. Outros relatavam ver olhos brilhando no escuro e silhuetas com orelhas de coelho se movendo entre as árvores. Apesar de inúmeras histórias contadas ao longo dos anos, apenas os 2 primeiros registros de 1970, o do casal e do segurança, têm registros formais na polícia. Mesmo assim, o mito cresceu tanto que chamou a atenção de historiadores locais, jornalistas e pesquisadores de lendas urbanas. Em 2002, o arquivista Brian Conley, do condado de Fairfax, fez uma investigação profunda para separar fato de ficção. Ele confirmou a veracidade dos registros policiais, mas não encontrou nenhuma evidência de que um paciente fugido do hospital psiquiátrico estivesse envolvido, pelo menos oficialmente. Mesmo assim, a figura do Homem-Coelho já havia ganhado vida própria. Ele passou a fazer parte do folclore local, inspirou curtas de terror, foi tema de fóruns na internet e até mesmo serviu de base para episódios de séries sobrenaturais. E como toda boa lenda urbana, o que mantém viva não é apenas o medo, mas o fato de que no fundo ela nasceu de algo real. Um homem com roupas brancas e orelhas de coelho jogou um machado contra pessoas reais. Foi visto por testemunhas, assustou famílias, apareceu nos jornais. A partir daí, tudo que veio depois pode ser exagero, invenção ou distorção, mas ainda assim a pergunta persiste. Quem era aquele homem? E mais importante, será que ele ainda está por aí? Candyman e o caso real de Ruth McCoy. Nos filmes de terror, existem histórias que ultrapassam os limites da ficção, e uma delas é a de Candyman, uma entidade vingativa que surge quando alguém ousa dizer seu nome 5 vezes diante de um espelho. Ele aparece silenciosamente com um gancho no lugar da mão e ceifa a vida de quem o invocou. Para muitos, só é uma lenda urbana, mas o que pouca gente sabe é que essa história, famosa por seus elementos sobrenaturais, nasceu de um caso assustadoramente real. E mais do que isso, um caso ainda sem solução definitiva. Tudo começa em Chicago, no ano de 1987, mais precisamente em um conjunto habitacional chamado Booth Homes, um daqueles complexos públicos marcados por negligência, abandono estrutural e altos índices de criminalidade. Ali vivia Ruth McCoy, uma mulher de 52 anos que sofria com transtornos mentais e vivia sozinha em seu apartamento. Na noite de 22 de abril, Ruth fez uma ligação desesperada para o serviço de emergência 911. Com sua voz trêmula, ela dizia que alguém estava tentando entrar no apartamento dela pelo espelho do banheiro. Sim, pelo espelho. No início, a atendente pareceu confusa com a afirmação. Afinal, como alguém atravessaria um espelho?
Mas Ruth insistia que ouvia vozes, que o espelho estava se movendo, que tinha algo errado acontecendo ali. Infelizmente, mesmo após o chamado, houve uma demora absurda no envio das viaturas ao local. E quando os policiais finalmente conseguiram entrar no apartamento, Ruth estava morta. Ela havia sido baleada 4 vezes. Agora vem a parte mais bizarra e absolutamente real dessa história. Durante a investigação, os detetives descobriram que de fato os apartamentos daquele prédio tinham uma ligação oculta entre os banheiros. Atrás do espelho havia um pequeno vão entre os apartamentos, um tipo de espaço técnico usado para encanamentos e manutenção hidráulica. Essa passagem, no entanto, não era trancada nem bloqueada. Ou seja, alguém poderia muito bem remover o espelho do banheiro do apartamento vizinho e acessar o outro cômodo por trás da parede. E foi exatamente isso que aconteceu com Ruth McCoy. Com o tempo, os detalhes do caso foram se espalhando, principalmente entre os moradores da região. A ideia de que alguém poderia surgir do espelho sem aviso se tornou uma imagem forte e perturbadora. Foi esse caso que inspirou o conto The Forbidden, do autor britânico Clive Barker, que anos depois virou o roteiro do filme Candyman, lançado em 1992. Na obra de Barker, o espelho se torna a ponte entre o mundo real e o sobrenatural. Mas no caso de Ruth McCoy, o terror foi puramente humano. O mais chocante é que mesmo com todas as evidências, ninguém foi condenado pela morte de Ruth. 2 suspeitos chegaram a ser presos, mas foram absolvidos por falta de provas. Até hoje, o caso é lembrado como um exemplo da negligência com que comunidades pobres e vulneráveis são tratadas, principalmente quando há envolvimento de problemas mentais. E também como um alerta assustador, às vezes o maior horror está exatamente onde você se sente mais seguro, dentro da sua própria casa, atrás do espelho. Maria Sangrenta, Blood Mary. Poucas lendas urbanas conseguiram atravessar gerações e continentes como a de Maria Sangrenta. Conhecida mundialmente como Blood Mary, essa figura assustadora e de certa forma semelhante ao último caso que mencionamos, ela é invocada como em praticamente todos os cantos do mundo. Diante de um espelho, em um ambiente escuro, você deve repetir seu nome várias vezes, normalmente 3 ou 5, e então ela aparece. Os relatos dizem que seu rosto surge desfigurado, coberto de sangue, e em alguns casos ela ataca quem a chamou. Mas de onde veio essa história que assombra festas de pijama e brincadeiras escolares há décadas? Será que Maria Sangrenta é só uma personagem folclórica ou há algo mais profundo por trás do espelho? Assim como no caso de Candyman, a lenda de Maria Sangrenta tem raízes mais antigas e perturbadoras do que parece. Na verdade, existem pelo menos 3 possíveis origens históricas para essa entidade, e todas elas são sombrias à sua própria maneira. Uma das mais conhecidas remonta à figura de Maria I da Inglaterra, rainha que governou o país entre 1553 e 1558. Filha de Henrique VIII, ela ficou conhecida pelo apelido de Blood Mary por um motivo específico. Durante seu reinado, ela ordenou a execução de cerca de 300 protestantes, que foram queimados vivos em nome da restauração do catolicismo na Inglaterra. A brutalidade com que ela tratava seus opositores religiosos marcou seu nome na história como sinônimo de sangue e fanatismo. E foi justamente essa imagem violenta que muitos estudiosos acreditam ter se transformado com o tempo na personagem que conhecemos hoje. Outra teoria, ainda mais perturbadora, envolve práticas do século XIX e início do século XX, quando era comum que as pessoas realizassem rituais em frente ao espelho com o objetivo de ver o rosto da pessoa com quem iriam se casar, ou em alguns casos até a própria imagem da morte. Esses rituais envolviam velas, escuridão e longos períodos de observação silenciosa do reflexo. O efeito psicológico disso, combinado com pouca iluminação, frequentemente causava alucinações visuais, fenômeno que hoje é conhecido como efeito Troxler, em que o cérebro desliga partes do campo visual estático, provocando distorções. Essas experiências, muitas vezes traumáticas, teriam alimentado o mito de que algo maligno poderia emergir do espelho se você o encarasse por tempo demais. Mas foi só no século XX que Maria Sangrenta se consolidou como lenda urbana popular. Nos Estados Unidos, escolas e grupos de jovens passaram a contar a história como uma brincadeira de coragem. Apagar as luzes do banheiro, encarar o espelho e repetir Bloody Mary 3 vezes. A partir daí, relatos começaram a se espalhar. Pessoas diziam ter visto uma mulher pálida, coberta de sangue, com olhos fundos e uma expressão de ódio. Outros diziam que ela saía do espelho e arranhava os invocadores. E havia quem afirmasse ter desmaiado ou até sofrido sangramentos reais após o ritual. E o mais curioso é que esse mito se alastrou pelo mundo inteiro. No Brasil, a figura de Bloody Mary foi traduzida para Maria Sangrenta e adaptada ao folclore local. Algumas versões dizem que ela era uma jovem que morreu de forma trágica no banheiro de uma escola.
Outras afirmam que ela era uma mulher injustiçada, que jurou vingança e agora aparece sempre que é chamada por alguém inocente. Ou seja, a lenda assumiu diferentes rostos, mas manteve a essência. O espelho como portão para algo que não deveria ser invocado. Embora cientificamente nenhuma dessas aparições tenha sido comprovada, o medo persiste. E a razão é simples, o espelho é um símbolo poderoso. Ele reflete não só nossa imagem, mas também nossas crenças, nossos medos e talvez até nossos próprios fantasmas. Invocar Maria Sangrenta nunca foi sobre ver um monstro. Foi sempre sobre testar os limites do desconhecido e encarar o que pode estar escondido do outro lado. Os palhaços que sequestram crianças. Durante os anos 80 e 90, em várias regiões do Brasil, um boato específico começou a se espalhar com uma velocidade impressionante. O de que uma gangue de palhaços em uma Kombi azul estava rondando escolas, oferecendo doces às crianças e logo em seguida sequestrando-as. Dizia-se que aquelas crianças jamais eram vistas novamente. E o motivo? Segundo a lenda urbana, os sequestradores vendiam os órgãos das vítimas no mercado negro. O mais curioso é que mesmo sem qualquer confirmação oficial de sequestros cometidos dessa forma, o medo se espalhou como fogo. Escolas passaram a alertar os pais. Crianças eram proibidas de aceitar qualquer coisa de estranhos. E por mais que as autoridades insistissem que se tratava de boatos, o mito foi se enraizando na cultura popular. A Kombi azul se transformou em um verdadeiro ícone do terror urbano. Em algumas versões da história, o veículo mudava de cor, ora vermelha, ora branca, mas o elemento do palhaço como sequestrador permanecia constante. E essa parte é essencial, porque o medo de palhaço, chamado de courofobia, já existia bem antes dessas histórias. Mas foi justamente aí que ele se intensificou. A origem desse medo coletivo não é só psicológica, ela também é cultural e em boa parte importada dos Estados Unidos. Nos anos 70, o mundo conheceu um dos serial killers mais perturbadores da história americana, John Wayne Gacy. Na superfície, ele era um homem comum, empresário, ativo em eventos comunitários e até em festas infantis. Mas por trás da máscara do palhaço Pogo, que ele usava em festas e hospitais, havia um assassino em série. Gacy foi responsável por torturar, violentar e matar pelo menos 33 jovens, a maioria garotos entre 14 e 21 anos. Os corpos foram encontrados enterrados no porão da própria casa e o caso chocou os Estados Unidos. A imprensa apelidou Gacy de Killer Clown, o palhaço assassino. Esse caso foi tão marcante que mexeu com o imaginário coletivo, especialmente sobre a figura do palhaço, que até então era associada a festas, riso e inocência. A imagem do homem pintado com cores alegres, mas que esconde intenções monstruosas, começou a aparecer com frequência em filmes, livros e boatos urbanos. E é aí que as peças começam a se encaixar. A lenda da Kombi azul no Brasil surge justamente após a repercussão internacional do caso Gacy. Não há como provar que uma coisa influenciou diretamente a outra, mas é fato que as narrativas começaram a se parecer muito. Enquanto nos Estados Unidos se falava de um palhaço assassino de verdade, no Brasil o medo se moldou a uma realidade local. O temor de tráfico de órgãos, de desaparecimento infantil e da falta de segurança urbana. A fantasia do palhaço se misturou ao terror cotidiano e a Kombi, símbolo comum nas periferias da época, virou o veículo ideal para carregar esse pesadelo. Alguns estudiosos, como o jornalista e pesquisador Robert Bartholomew, apontam que essas histórias fazem parte de um fenômeno chamado pânico moral, em que uma sociedade, diante de medos reais e mal explicados, cria mitos e lendas para tentar dar forma ao que não consegue entender ou enfrentar. E quando esses mitos ganham força, não importa mais se são verdadeiros, eles começam a afetar o comportamento real das pessoas, moldam políticas, influenciam a mídia e, em alguns casos, até geram falsas denúncias. Em 2016, por exemplo, outro surto de pânico envolvendo palhaços ocorreu nos Estados Unidos e se espalhou por vários países, inclusive o Brasil. Vídeos de palhaços assustadores rondando ruas à noite viralizaram na internet. A maioria era encenação, parte de um desafio online, mas houve casos reais de pessoas que saíram armadas nas ruas para se proteger de uma ameaça que nunca existiu de fato. Ou seja, a figura do palhaço deixou de ser só um personagem. Ela se tornou um símbolo do medo contemporâneo, sempre pronto para assumir novas formas. O corpo debaixo da cama. Poucas coisas são mais simbólicas de descanso e segurança do que uma cama de hotel. Você entra no quarto, fecha a porta, liga o ar-condicionado, talvez assista algo na TV e então se deita, confiando que aquele espaço está limpo, isolado e neutro. Mas, e se não estiver?
uma das lendas urbanas mais assustadoras se passa justamente em quartos de hotel. A história é quase sempre a mesma. Um casal, ou às vezes uma pessoa sozinha, se hospeda num hotel, geralmente modesto, e começa a sentir um cheiro estranho no quarto. Eles reclamam na recepção, pedem para trocar de quarto, mas nada parece resolver. Até que alguém decide olhar embaixo da cama. E aí que vem o choque. Há um corpo escondido ali. Parece coisa de filme B, dessas histórias exageradas para assustar adolescentes, mas a parte mais perturbadora dessa história é que ela não é só uma lenda. Ela já aconteceu diversas vezes, em diferentes cidades e em diferentes décadas. Um dos casos mais citados e documentados ocorreu em Atlantic City, em 1999. Um hóspede, incomodado com um cheiro forte no quarto, decidiu verificar a origem. Encontrou um cadáver escondido dentro da estrutura da cama, entre o colchão e a base de madeira. O corpo já estava em decomposição e o quarto tinha sido usado por vários hóspedes antes da descoberta. Ou seja, pessoas dormiram ali por dias, talvez semanas, literalmente sobre um corpo. Outro episódio igualmente macabro aconteceu em Memphis, no Tennessee, em 2010. O corpo de um homem chamado Sonny Millbrook foi encontrado sob a cama de um quarto em que ele próprio havia se hospedado dias antes. Ele foi dado como desaparecido, mas a polícia demorou quase 5 dias para encontrar o corpo. E isso só aconteceu porque um hóspede que entrou no quarto depois percebeu que havia algo estranho no ar. O detalhe mais bizarro dessa história é que 4 outras pessoas se hospedaram no mesmo quarto entre o momento da morte de Sonny e a descoberta do corpo. O assassino havia tentado disfarçar o cheiro colocando amaciantes de roupas nas telhas do ar-condicionado, que mascarou temporariamente o odor da decomposição. Casos como esse não são tão raros como gostaríamos de acreditar. Jornais locais em cidades como Las Vegas, Los Angeles, Kansas City e até Nova York já noticiaram descobertas semelhantes em hotéis baratos, geralmente associados ao submundo do crime, prostituição ou até tráfico de drogas. Muitas vezes esses hotéis são usados como ponto de encontro para acertos violentos. E o corpo da vítima acaba guardado de forma improvisada, como debaixo da cama, dentro de colchões ocos ou até atrás de armários. A partir dessas ocorrências reais, o mito se espalhou. A ideia de dormir em cima de um cadáver sem saber foi ganhando força como símbolo de vulnerabilidade, principalmente em um ambiente que deveria ser seguro. E como toda boa lenda urbana, essa também ultrapassou fronteiras, sendo contada em países de todos os continentes. Ela também inspirou diversos episódios de séries policiais, contos de terror e até paródias em filmes, mas sempre mantendo aquela essência que a torna tão incômoda: o fato de que ela é possível e já aconteceu. Por isso, por mais inofensiva que pareça essa história, ela nos lembra de que o terror às vezes está muito mais próximo do que imaginamos, às vezes bem ali embaixo da cama. Em um mundo cheio de enigmas, onde o real e o imaginário se entrelaçam com perfeição, o mais assustador talvez não seja o que inventamos, mas sim o que já aconteceu e continua acontecendo. O mistério está por toda parte, às vezes escondido sob a cama ou até mesmo dentro de um espelho, outras atrás de uma fantasia aparentemente inofensiva, ou talvez dirigindo uma Kombi azul por uma estrada qualquer. Mas e aí, qual dessas histórias que a gente trouxe aqui hoje mexeu mais com você? E além disso, você conhece outras histórias, outras lendas que a gente pode estar trazendo aqui? Fica à vontade nos comentários, assim também para sugerir algum tipo de vídeo. E eu prometo que eu vou trazer aqui para vocês, fechou? Quero agradecer muito o feedback de todo mundo que tem estado presente aqui no canal, sério, tem dado um incentivo, uma ajuda muito grande aí pra gente, tá bom? E além disso, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos que gostam dessa vibe de curiosidade, mistério e coisas que mexem com a gente, digamos assim. Tá bom? Tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!